uma criança, junto com seus pais, iam para o culto todo domingo. E numa dessas idas e vindas, a criança chegou até o pastor da comunidade que eles estavam indo e disse assim: pastor, nós poderíamos morar aqui na igreja? Aí o pastor perguntou: mas por que você gostaria de morar aqui na igreja? Aí o filho respondeu: porque aqui o meu pai é santo. Nós tratamos Deus como um ídolo quando nossa adoração é diferente do nosso estilo de vida. Não vá para o templo para adorar se você não é o que você vai dizer lá fora de lá. Na semana passada, eu concluí o nosso diálogo dizendo que no Evangelho de Lucas, no capítulo 7, Jesus não elogiou a adoração de um religioso ou de um sacerdote, tampouco elogiou a adoração de um defensor ou um devoto da lei. Em Lucas 7, Jesus elogiou a adoração de uma pecadora. E isto é tão significativo nas Escrituras porque desmancha toda e qualquer ideia de que Jesus só aceita adoração e louvor de gente perfeita. Ou só aceita aquela adoração dos que cumprem os rituais e as demandas da religião. Eu insisto em falar com vocês sobre rituais porque, devido à influência religiosa, nós ainda, infelizmente, pensamos que fazer o melhor para Deus e prestar um bom desempenho nas tarefas religiosas nos faz ser aceitos pelo divino. E nós ficamos andando então nas metodologias que a religião nos impõe. E aí que começa então uma tragédia espiritual. Porque nós focamos tanto no desempenho e ficamos tão fissurados nos métodos que acabamos esquecendo os valores dos nossos corações. Quando eu falo de tragédia e que grande parcela da igreja foca a performance, eu não estou dizendo que é errado produzir algo para Deus. O que eu estou querendo dizer é que no focar da performance dos rituais, nós esquecemos que a adoração não é rito, que a adoração é uma vida com Deus. A nossa devoção de adoração a Deus tem a ver, tem conexão, é paralelo com o nosso estilo de vida? Nós somos os mesmos quando adoramos? Nós somos o mesmo que ao adorar a Deus, reproduzimos o comportamento que temos no trabalho, por exemplo? Como tratamos a Deus? É o mesmo jeito que nós tratamos o nosso próximo? Performance, quando a gente fala desta ritualização performática, é quando nós tratamos Deus com carinho e somos mal educados com o nosso irmão. É por isso que eu disse a semana passada que nós tratamos Deus como um ídolo, quando nossa adoração é diferente do nosso estilo de vida. Quando a adoração não tem compatibilidade com o nosso coração, nós transformamos a nossa adoração em idolatria. Porque na realidade nós não entregamos a Deus o que de fato somos. Nós produzimos uma fake news, nós produzimos um ser imaginário para tentar conseguir de alguma forma agradar a Deus. Então nós construímos uma ideia de um crente devoto para ver se agrada a Deus, mas isto é impossível.
Porque Jesus, ele conhece não a gente de fora para dentro. Jesus conhece a gente de dentro para fora. Ele sabe não das nossas ações, ele sabe mais do que isso, ele conhece as nossas intenções. O salmista, em sua poesia, no Salmo 139, verso 4, ele disse assim: ainda a palavra não me chegou na boca, e tu, ó Senhor, já conhece completamente. Por exemplo, em João no capítulo 4, nós encontramos a narrativa de uma conversa de Jesus com uma mulher samaritana. Então, eu estou citando João capítulo 4 porque nós vamos trabalhar em paralelo com esses dois textos. Lucas 7, que trata e traz a narrativa de uma mulher pecadora que ungiu Jesus com suas lágrimas e secou os cabelos secou os pés de Jesus com os seus cabelos, e a narrativa de João capítulo 4, que é o diálogo de uma mulher samaritana com Jesus, e o diálogo foi aprofundando a ponto de chegar na adoração. Então, nessa narrativa em que a samaritana está conversando com Jesus, próximo ao poço de Jacó, a samaritana questiona Jesus sobre qual é o lugar que a gente deve adorar, o ambiente que é corretamente histórico para que eles pudessem, naquele contexto, adorar, se era em Samaria, se era em Jerusalém, e essa briga entre os dois povos. Mas em qualquer lugar que tentamos restringir a adoração, Jesus, como fez com aquela mulher, faz conosco nos dias de hoje. Jesus disse para aquela mulher que não existe um ambiente, não existe um endereço, mas a adoração verdadeira é aquela que em qualquer lugar é feita em espírito e em verdade. Então, nessa narrativa do capítulo 4, nós encontramos alguns vestígios do que é uma adoração em espírito e em verdade. Eu queria me atentar, trabalhando com os dois textos em paralelo. Então fique aí, eu convido você amanhã, quarta, quinta ou sexta, enfim, você leia Lucas capítulo 7 e também João capítulo 4, para você perceber nessas narrativas valores importantíssimos para nós nos dias de hoje. Jesus, então, na conversa com a samaritana, diz que o Pai procura verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. E nessa narrativa nós vamos descobrir que na adoração não devemos temer a transparência. Em João 4,16, Jesus disse para a mulher: vai e chama o teu marido e vem aqui. Aí a mulher de bate-pronto respondeu: eu não tenho marido. Resposta de Jesus à fala dela: isto você disse com verdade. Aí você diz: o que isso tem a ver com transparência? Tem tudo. Jesus não estava preocupado prioritariamente com o estado dela. Jesus queria ver se ela tinha o coração aberto a ponto de confessar, de dizer a verdade. Dizer a um homem que ela não conhece, de que ela tinha 5 maridos e o que ela tinha não era dela, e ela chegar a confirmar essa realidade, é de fato descobrirmos que esta mulher queria ser transparente. Aí a pergunta é: mas Jesus não sabia? Sabia. Então por que Jesus pergunta? Jesus não pergunta para tirar a dúvida dele. Ele pergunta para ensinar a ela que na adoração a vida também tem que vir junto. Ela cria coragem para assumir, ela é transparente. Ela se expõe à verdade. É isso, eu não tenho marido. Então o primeiro passo que a adoração exige de todo indivíduo, ela já tinha dado. Porque não existe adoração sem verdade. Vai, filha, conta a tua verdade. Diga o teu estado. Como você está.
este caminho que Jesus estava levando aquela moça. E eu não estou falando de verdade no que se faz. Ah, eu sou verdadeiro no que eu faço. Não, não é disso que eu estou falando, nem o texto. Nós estamos falando verdade do que se é. Porque com aquilo que você faz, você pode enganar o que de fato você é. Por isto que, de início, a verdadeira adoração é se despir. É ser autêntico, autêntica. Precisa de autenticidade, é ser transparente, é se libertar das máscaras. Porque a gente não lembrar ou repetir o trecho de Lucas 11:39, nós lembramos a semana passada quando Jesus disse que os fariseus eles limpavam o exterior do copo, mas por dentro do copo estava cheio de sujeira, de imundícia. E Jesus trata esse sujeira e imundícia como ganância e maldade. Percebam, a adoração sem verdade deixa de ser uma devoção ao eterno e passa a ser a idolatria por um ídolo. Vocês lembram daquela historinha que uma criança, junto com seus pais, iam para o culto todo domingo? E numa dessas idas e vindas, a criança chegou até o pastor da comunidade que eles estavam indo e disse assim: pastor, nós poderíamos morar aqui na igreja? Aí o pastor ficou meio inquieto e perguntou: mas por que você gostaria de morar aqui na igreja? Aí o filho respondeu: porque aqui o meu pai é santo. É mais ou menos esta ideia, é esta adoração que não vem da profundidade daquilo que nós somos. Deus não aceita nenhum comportamento em que o coração não vem junto. Em 1 Samuel, capítulo 16, verso 7, vocês lembram daquela história? Daquele famoso texto, da narrativa em que Deus foi até o profeta Samuel e disse: Samuel, vá até a casa de Jessé, porque lá eu tenho um rei separado para mim. Quando Samuel chega na casa de Jessé, os primeiros filhos que ele encontra são os filhos que participavam do exército de Saul. Meninos belos, fortes, de boa aparência. Samuel pensou assim: são estes que Deus escolheu. Inclusive o pai também pensou, Jessé, pelo menos estes são certeza que serão um deles que será escolhido para ser rei de Israel. Mas quando Samuel ia se preparando para ungir, Deus interrompe Samuel e diz: Samuel, você não pode enxergar como os homens enxergam, Samuel, porque os homens enxergam a aparência. Eu, Samuel, enxergo o coração. Você entende por que tem tanta gente que capricha na estética, na performance, para não revelar o que de fato tem no coração? Porque o coração é visto por Deus. E a estética é vista pelos homens. E quem não é um verdadeiro adorador prefere agradar? Deus ou os homens? Os homens. Então os verdadeiros adoradores não se preocupam com a estética, não se preocupem com a aparência. Eles são o que são verdadeiros, são transparentes. Eles colocam na mesa o que de fato são, inclusive suas mazelas. A adoração, ela não exige estética, porque a adoração ela exige de nós lealdade. E lealdade não só a Deus, lealdade a nós mesmos, a quem somos. O grande apóstolo São Paulo, que poderia ter se gloriado nas suas revelações, como ele mesmo disse à igreja de Corinto, ele que viajou, que fundou igrejas, que escreveu cartas, que discipulou
centenas e milhares de pessoas, poderia se gloriar naquilo que fez. Ele poderia orar com todos os méritos diante de Deus. Mas Paulo era um adorador transparente. Na sua carta aos Romanos, no capítulo 24, tanto para os romanos, para os irmãos da igreja de Roma, tanto para Deus, ele se declara deste jeito, Romanos 7,24. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Miserável é chegar diante de Deus sem máscaras, dizendo para Deus, Deus, eu sou isso aqui. Eu sou esta realidade. Quando Jesus fala de verdadeiros adoradores, Jesus está falando de verdade não é no que se faz, mas no reconhecimento do que se é. Vocês conhecem a parábola do fariseu e do publicano contada por Jesus e escrita por Lucas no capítulo 18, os versos 10 a seguir? Eu acho impressionante esta parábola porque Lucas, ele abre, antes de descrever o que Jesus contou, ele diz assim, que no verso de número 9 de Lucas, no capítulo de número 18, 9 de Lucas, Lucas diz assim que Jesus propôs uma parábola porque alguns confiavam em si mesmo e consideravam-se justos e desprezavam os outros. Jesus conta que o publicano, diferente do fariseu que dizia, eu não sou como esses ladrões e roubadores, eu não sou adúltero. E ele completa, eu dou dízimo, eu jejuo. Em contraponto ao publicano, ora a Deus, dizendo assim, Jesus contando na parábola, não sequer levantando a cabeça, apenas dizia, Pai, me perdoe. Aí o mesmo Jesus vai sentenciar no capítulo que nós acabamos de citar, dizendo que o que foi justificado foi aquele que se humilhou, porque os humilhados serão exaltados. Então nós não precisamos chegar diante de Deus, a nossa adoração, com máscaras, com fingimentos, escondendo debaixo do tapete o que a gente fez ontem. Não. O convite de Jesus para os verdadeiros adoradores é serem transparentes, é abrirem o coração, é dizerem para Jesus quem são. O que Jesus estava dizendo nessa parábola do publicano e do fariseu é que havia nos religiosos verdades que não condiziam com aquilo que eles faziam. Então eram verdades supostamente produzidas e não reais. Porque a oferta para Deus não está no momento em que eu faço. Oferta sou eu naquilo que eu faço. Então sejamos transparentes com o nosso Pai. Sejamos claros com o nosso Pai. Não temamos ser rejeitados pelo Pai, porque quando nós vamos diante dele transparentes, quando ele vê verdade em nós, automaticamente nós somos encharcados pelo seu perdão. Então, o primeiro vestígio, ou um dos vestígios que a gente encontra no texto, é que os verdadeiros adoradores, eles são transparentes com o Pai. Um outro vestígio muito importante da verdadeira adoração, tanto em Lucas 7, como em João capítulo 4, é que a adoração rejeita qualquer tipo de protocolos. Gente, aqui eu quero pensar um pouco mais profundo com vocês. O que eu estou querendo dizer de protocolos é que na adoração não existe normatização. Não existe regras, não existe formalidades, não existe padronização na adoração. Em Lucas, no capítulo 7, uma mulher pecadora invade um jantar.
Já em João capítulo 4, Jesus convida uma mulher para adorar do lado de um poço de água. Dentro daquela cultura, da cultura das duas mulheres, dentro daquele contexto, era inadmissível uma postura de adorar a uma divindade naquelas circunstâncias. Ali não era momento de adoração. Para aquela geração, a adoração era no templo, com hora marcada, com os devidos protocolos. Precisa-se cumprir os rituais para chegar diante do divino, mas Jesus nos mostra que não existe protocolos mais para um coração de um adorador. Jesus afirma em João capítulo 4, verso 23, quando a samaritana está questionando que hora que nós devemos adorar, é em Jerusalém ou é em Samaria? É nos momentos escolhidos específicos pelos nossos pais? Jesus diz, não. A hora vem e agora é. Mas os protocolos que os antigos nos ensinaram, Jesus diz para aquela mulher, esqueça os protocolos. Esqueça os lugares, esqueça as horas marcadas. A adoração aqui, para Jesus, não tem lugar, não tem hora e não tem ambiente. É em qualquer lugar que tem espírito e que tem a verdade. Mas você dizendo com isto, Elter, você está nos ensinando que é errado ir adorar no templo? Claro que não. Ir ao templo é importante para a nossa construção na comunidade, ou construção da comunhão e da comunidade. Agora, nós temos que ir para o templo adorar desde que a nossa adoração no templo seja o reflexo da vida de adoração que temos fora de lá. Não vá para o templo para adorar se você não é o que você vai dizer lá, fora de lá. Ah, meus irmãos, nós não vamos para o templo para adorar. Nós vamos para o templo já adorando, porque não é uma hora de adoração, é uma vida de adoração. Vocês lembram quando o salmista diz no Salmo 100, verso 4, entrai por suas portas com ações de graças. Já lá no Antigo Testamento, o convite era para vir de casa adorando. Olha, já entra pelas portas adorando. Porque a adoração no templo precisa ser um reflexo da minha vida lá fora. Quebre hoje os protocolos que a religião te ensinou. Liberte-se, pelo amor de Deus, dos moldes. Liberte-se dos rudimentos ou das regrinhas que colocaram sobre você. E se jogue hoje nos braços do Pai. A adoração não está restrita ao ambiente. Eu vou repetir isso quantas vezes forem necessárias. A adoração é um estilo de vida. Em Lucas, no capítulo 7, diz que um religioso afirmou em seu coração, se ele fosse profeta, ele saberia que quem toca nele é uma pecadora. Mas para Jesus, quem lhe tocava não era uma pecadora, era uma adoradora. Porque ela quebrou os protocolos. Ela invadiu um jantar. Mas jantar não é lugar de adoração. E daí? Jesus não está procurando pessoas que vão para o lugar certo e fazem as coisas certas. Jesus está procurando pessoas que de verdade fazem com o espírito aquebrantado, mesmo que não tenha uma performance que agrada a todos à nossa volta. Então agora o Elter está dizendo que Jesus aceita qualquer coisa, desde que seja de coração. Não é isso que eu estou dizendo. Porque aquela mulher, ela preparou o unguento, capítulo 7 de Lucas. Ela esperou o momento certo, ou seja, ela premeditou o que ia fazer. Então nós podemos falar isso numa outra oportunidade. Quando eu falo de performance, eu estou falando de quando as pessoas estão preocupadas no que faz
mas aquilo que faz não condiz com aquilo que ela é. Então é só performance. Só tem liturgia, não tem verdade, não tem coração, não tem espírito de vida no que está fazendo. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Sabe por que tem tanta gente que se encontra com Deus só no templo? Só oram no templo? Porque depende do templo para ter uma espiritualidade saudável? Porque protocolou a sua espiritualidade. Não consegue mais ver Deus em outros lugares. Deus só está no templo. Bitolou-se na religião. Mas quando nós quebramos os protocolos da religião, nós encontramos Deus em lugares improváveis. Enquanto que para os religiosos de Lucas 7, ali era só um jantar, para aquela mulher, ali era um lugar de adoração. Ela quebrou os protocolos de um jantar para encontrar o Messias e receber o perdão dos seus pecados. Pelo amor de Deus, ouça este jovem te pregar, ou pregar para você hoje. Livre-se das regrinhas. Livre-se dos métodos, dos protocolos. Rasgue o teu coração. Seja agora na sua casa. Seja hoje aqui nesta live. Agora, neste momento. Abra o teu coração. Se rasgue. Seja transparente e entenda que não é amanhã. Que não é daqui a pouco. Jesus, como convidou aquela samaritana, convida-nos esta noite da mesma forma. É aqui e agora. Porque nós somos convidados por Jesus a ter uma vida para adorar a Deus. É por isso que Paulo recomendou, na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, verso 31, quando ele disse, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazem tudo para a glória de Deus. Estou comendo, estou em adoração. Estou bebendo, estou em adoração. Estou conversando com amigos, estou em adoração. Então todo lugar que eu estou é propício para adoração. Porque adoração não é um ritual, não é um método que construímos e não é um lugar estabelecido. Adoração é um estilo de vida, é o jeito que eu vivo. E claro, é o jeito de Jesus. Quando nós tratamos o outro bem, Jesus alegremente nos diz, Ele está me adorando. Quando nós falamos a verdade, quando nós somos justos e lutamos por justiça, quando nós amamos o outro, Jesus fica alegre e sempre diz, eles estão me adorando. Quando nos arrependemos, quando confessamos nossos pecados, Deus é adorado. Quando trilhamos o caminho da adoração, a vida muda. O anseio muda, a perspectiva muda. As duas mulheres, mesmo imperfeitas, conheceram o caminho da adoração e as suas vidas foram transformadas. A pecadora do capítulo 7 teve seus pecados perdoados. A samaritana de João capítulo 4 recebeu um rio no seu interior, a ponto de transbordar e ela sair por toda a cidade, dizendo para aqueles homens da cidade onde morava que tinham encontrado um homem, um profeta. Se até hoje a sua adoração foi restrita a um templo ou ao sacrifício, permita que essa adoração hoje permeie a sua vida. O Pai não procura adoradores de templos, de eventos. O Pai procura o que os adoram em espírito e em verdade, seja qual for o lugar. Eu concluo este tema hoje com uma verdade imprescindível sobre a adoração. Em Lucas, no capítulo 7, verso 47, que é a narrativa daquela pecadora que ungiu Jesus, Jesus diz que ela fez aquilo porque ela muito o amou.
Você consegue compreender a profundidade desta declaração de Jesus? Jesus está dizendo que os verdadeiros adoradores, que adoram ao Pai em espírito e em verdade, não são movidos, ou a sua adoração não é movida pelas bênçãos que possivelmente possa receber em troca. Jesus vai dizer que os verdadeiros adoradores adoram movidos pelo amor. Por isso que ela muito me amou, por isso adorou. E aí? Depois de ouvir tudo isto, você se considera um verdadeiro adorador?